Oi, gente, eu sou a Thaís Teixeira. Eu participei da segunda temporada de Largados Pelados Brasil, que foi na Colômbia. Depois eu fiz um outro programa que chama Sobrevivência Extrema, junto com o Luciano Tigre, que conta situações reais, sobrevivência, e muito bacana porque dá para ensinar algumas coisas do que fazer numa situação adversa na natureza. E aí depois eu fiz a tribo com os meus colegas na África, que foi um perrengue danado. E agora eu tô ministrando algumas vivências para as pessoas que são trilheiros e montanhistas para ir para a montanha, para a natureza, de uma maneira mais segura, para não ter perigo de passar por um perrengue. Bom, vou me apresentar aqui. Meu nome é Juliano, eu sou engenheiro florestal, com isso eu trabalho como consultoria ambiental, né, com essa carreira, e também sou produtor rural, onde no sítio que eu moro eu produzo alimentos agroecológicos e vendo no litoral norte de São Sebastião. Aí no sítio também é onde eu pratico minhas práticas de bushcraft e as técnicas primitivas que me ajudam muito a desenvolver o trabalho junto com o Largados e Pelados, né? Eu tive muita experiência também com comunidades tradicionais, com comunidades indígenas, quilombolas, caiçaras, que me ajudaram muito a ter um bom desempenho no desafio. E eu queria também dizer, né, que esse convite veio para os três, assim, foi meio que aleatório, que gostaríamos que tivessem os 10 aqui, né? Com certeza. Se a gente pudesse, já colocava quadradinho vezes 10 aqui, não é isso? Mas aí a gente está aí, nós, e vamos representar um pouco aí, um pouquinho que a gente viveu lá. Sim. Vamos lá, Adriano. Eu sou o Adriano, né? Sou paraibano, nordestino, paraibano, aqui da cidade de Rio Tinto, e fica no litoral norte da Paraíba. Bom, além do programa ter me apresentado como coveiro, eu sou guia de turismo, sou artesão, e hoje me dedico bastante ao trabalho de guia de turismo e estou iniciando também minha carreira com um curso de sobrevivência. Sou mateiro de vivência, então estou aí na área. Ah, Guerreiros. participei da terceira temporada do Largados e Pelados Brasil, que foi no Chaco Argentino, lá com a Andresa, a nossa rainha. E depois tive mais essa chance de participar da Tribo Brasil, na África do Sul. Show de bola. Parabéns, em primeiro lugar. Já são os vencedores já, e a gente que é fã, mais ainda, né? Mas fica mais fã ainda. E tem gente, eu sei que muitos participantes de Largados e Pelados estão entrando aí, né? Na realidade, eu não estou respondendo ninguém, não vendo só os nomes passarem aqui, assim, é uma coisa maluca. Mas, ou seja, tem muitos participantes, tanto de outras temporadas, quanto dessa temporada da Trip que a gente vai falar hoje, que também vão entrar aí ao vivo, então aproveitem já para bajulá-los aí, para dar um oi, para falar um pouquinho sobre isso também, se eles puderem nos ajudar também no nosso bate-papo, obviamente, se vocês estiverem atentos aí ao chat, se alguém falar alguma coisa, vocês me alertem aí, porque dificilmente eu vou ficar aqui, às vezes, na pergunta aqui, às vezes para poder dar o que falar, para a gente começar, às vezes, um bate-papo entre nós, mas aí eu não estou vendo quem está falando ali com a gente. Então, O meu chat travou aqui, o de vocês está rodando aí? O meu também tá travado. O travou também. Nossa, Tem... então o meu tá rolando aqui, eu tô vendo alguns nomes entrando, mas deve ser alguma coisa que, enfim, Tem mas a gente bastante gente fica. ao vivo aí, porque no meu tem 5 aqui, ó. Não, aqui já passou de 30 já, então assim, ó, tá No, bem no meio meu, maluco essa coisa. no meu tem 13, no meu tem 14 agora e o chat travou também. Tá, O meu não, tá então. totalmente Entrou travado, não tá agora, aparecendo nada. Tá, entrou vamos. agora o grande Vamos mestre seguir. Evilásio aí. Vamos O Evilásio, seguir. boa noite, do Vamos seguindo. Sertão. Abraço, amigo. Chegou a Pode rainha falar. Andresa, cheguei. Ó, Beijo, rainha. Vamos lá, gente. Eu vou falar. Assim, lógico que esse chat aí deve estar meio maluco, obviamente vai atualizando e a gente vai continuando aqui. Mas lógico que eu vou deixar também gravado, vou deixar no meu perfil. Depois eu vou salvar isso aqui, eu vou reeditar isso aqui pra gente também colocar no YouTube, marcar todo mundo, ficar lá, entendeu? Daí a gente coloca a janelinha do lado da janelinha e tudo aí. E se puder, de repente, no YouTube, fazer uma reedição de colocar alguns momentos, algumas coisas também. Obviamente que depende de autorizações da Warner, do Discovery, mas eu vou atrás disso pra gente fazer isso aí, tá bom? Vamos lá. A Tribo 1 começou, como o Adriano já falou, Adriano, estou chamando de Tribo 1, mas é só aleatório aqui, tá? Como começou lá no programa. A Tribo 1 começou com o Adriano, ele começou com a ASP de 8.9. A Raíza, a ASP de 7.0. Boa. E a Marina, a ASP inicial de 7.0 também. Tribo 2. Posso chamar de Três Malucos na África?
É isso aí. Juliano, o homem do mel, né? Então tá acostumado já, obviamente, Juliano, que começou com uma ASP de 8,6. Henrique, ASP inicial de 7,6. E o Richards com a ASP de 7,9. Tô certo? Sim. Então, tá bom. Vamos lá. Tribo 3. Thaís, ASP inicial de 8,0. Ananda, ASP de 7,7. E a Andresa, rainha das piranhas, que daí também já virou rainha do Bagre. Como é que fica aí, né? Já pode somar isso ao currículo, que ela começa com 7,9. E o Renê, que começou sozinho, gente. Começou sozinho, passou um perrengue danado no começo também. Obviamente que eu não posso falar que não teve acho que teve poucos momentos assim, acho que de tranquilidade, só para alguns também, tá? Porque todo mundo passou um perrengue danado nessa temporada. E o Renê começou com uma ASP de 8,9. É assim que começou a primeira tribo brasileira de largados e pelados. Vamos começar falando do frio que eu falei lá atrás. Nossa. Que doideira foi essa de logo de cara, já dar de cara com frio à noite, que eu falei, Jesus, cara, fiquei com dó de vocês. E na realidade o Largados e Pelados, ninguém vai mostrar o pessoal pelado, às vezes um pouquinho de bombonzinho ali e tal, mas obviamente que não é isso o foco do programa, mas estar pelado, todo mundo que já acompanha e fã, gente, é uma loucura. Sai aí, fica lá durante 15 minutos, vai, sem roupa, num frio de 9 graus, 7 graus e por aí vai. Não é fácil. Então falem sobre isso, quer dizer, que história maluca. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa relacionada sobre isso. Ah, sim, o Adriano disse assim, só os loucos sabem. Então, eu falei, realmente, só os loucos sabem. Só os loucos. Falem sobre isso, gente. Que loucura foi essa? Rapaz, a primeira noite a gente sempre espera o pior, porque a gente tá largado, pelado e muito pobre. Sim. A gente não tem nada e não dá tempo de fazer muita coisa. Então, espera que a primeira noite seja a pior de todas. A gente já vai com a cabeça preparada para isso. E quase sempre a gente tem razão. Sim. Essa vez teve razão, né? Porque É. foi muito difícil. O Adriano falou bem. O pior, uma das coisas piores era o chão, era uma pedrinha que parecia que você estava deitado sobre milho, assim, aquele que falam para você ficar de joelho no milho, a gente estava igualzinho ali, assim, ó, sofrendo com um ambiente que não dava para deitar. O frio era tremendo, ventos de 50, 60 por hora, assim, era muito forte, da árvore envergar mesmo. E o frio, né? Que a sensação térmica baixa muito com o vento. Era terrível, assim. A gente, quando terminou a primeira noite, eu olhei pro Henrique e pro Richard, a gente falou assim, meu, não tem mais ninguém aqui, só tá a gente, não é possível. Foi sinistro, assim, foi de falar, meu, acabou o jogo, assim, mas seguimos todos juntos. E eu costumo falar que a gente começa sem a nossa primeira camada de proteção, que é sem a roupa. E aí que as coisas, você vai percebendo o quanto tudo fica mais difícil. E como a Juliana falou, tinha as pedras, mas também tinham muitos espinhos. Então Sim. era corte o tempo todo pelo corpo e muito vulnerável por conta do clima, né? Tanto de muito extremo de frio e durante o dia muito quente. E o frio também, o que me preocupava é que eu pensava nos animais, né? Mais frio, menos chance de conseguir recurso, né? Principalmente em relação à proteína. Sim, sim. E o Ó, bom é... Pode falar, rapidinho, Breno. chegou a Raíssa aí. Chegou a Raíssa, já deu um alô. Beijo, Raíssa. A Raíssa disputa com a Andresa aí o título de Rainha do Bagre. É verdade. Porque É ela verdade. pegou o maior bagre da temporada, então tá aí nessa disputa. É Eu verdade, acho foi que, aleatório. Eu assisti eu a acho que cena. a Muito Andresa bacana. podia ficar com a Rainha das Piranhas e Raíssa a Rainha dos Bagres aí, hein? Boa. Ou levar as duas para outro desafio, né? É, com certeza. Pra ver quem ganha. Juntas, tal, exatamente, exatamente. É. Não, mas é uma A Ra- loucura. Igual a Thaís falou, que, ou seja, no frio, os animais realmente não vão lá beber. Normalmente Não. ali é o ponto onde, né, vocês têm mais
Chances de Capacidade de recurso. pegar chances, exatamente, de recurso, isso atrapalha bastante. E aí eu estava falando do BOMA, ou seja, o quão importante também é o BOMA estando na África, né? A gente já sabe já, o BOMA é aquele cercado que eles fazem, e aí a Thaís falou também sobre a acácia. Gente, primeiro programa de largados e pelados, eu estou falando isso há 12 anos atrás, e Jay era o participante, e nos primeiros 10 metros ele enfia o pé num espinho de acácia, de 10 centímetros, gente, está entendendo isso? Ou Imagina. seja, e aí depois teve que chamar o médico para fazer uma punção lá enfim, causou um transtorno enorme. A gente está acostumado a andar de tênis, de bota, seja o que for, estando descalço a coisa complica muito. Então, essa é a realidade da África, né? Os cactos, a acácia e etc. E não teve um participante da tribo que não sofreu com os pés ali, com esses espinhos, não é isso? É. E aí a questão do BOMA também, que vocês falam que, ou seja, tapar esse vento que chega de 50 quilômetros por hora, de fazer a fogueira no lugar certo, de ter espaço, né, Adriano? Ter espaço para todo mundo dormir ali, não é isso? Fala para mim como é que foi isso aí, como é que é essa coisa de montar o BOMA mesmo, é a rapidez, não é? Então, o BOMA, né, a gente fez o BOMA, que é aquele cercado de espinho, que é necessário, porque ela é a nossa segurança. E além do BOMA, a partir do segundo dia, a gente já fez um abrigo dentro do BOMA, né? E aí veio a treta de caber todo mundo, não caber todo mundo, porque até então, né, eu tinha participado só com a Andresa e depois a gente já era duas meninas e aí duas fogueiras. Aí deu um pouco de trabalho para a gente achar o tamanho ideal do abrigo dentro do BOMA. Sim, vamos lá. Thaís? Pera, fala aí, vocês querem falar alguma coisa aí? Eu estou vendo aqui, como é que eu posso continuar aqui? Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho também do Boma. Pode falar. O nosso tava bem feito já, assim, a gente conseguiu encontrar uma natureza boa no lugar. Tinha uma pedra muito grande num lado, que já fechava uma parede, e tinha uma árvore caída. Então a gente olhou para aquilo e falou: meu, tá quase pronto, vamos cercar esse lugar aqui. Daí cercamos, até que relativamente não foi tão difícil fazer isso, assim, no começo, sim, tem que usar árvores espinhosas, mas o mais difícil foi dentro do Boma, depois ficar lá dentro por 12 horas, naquele frio e congelante. Na primeira noite, sem parede Calma. nenhuma. Nossa, é verdade. E nós, na minha tribo, nós fizemos um boma para 3 pessoas e depois chegou o René. Então ele acabou ficando um pouco pequeno, só que fizemos um telhado e a gente usou uma fogueira de trincheira. Então todo mundo conseguia receber calor com uma fogueira única. E protegemos também as laterais. Só que fomos terminar de fato no, no sexto dia o nosso, né? Porque a gente foi devagarzinho, porque os recursos também não eram perto para conseguir pegar palha, o tipo de madeira reta, porque as acácias eram bem grossas e elas eram muito curvas. Então, as que tinham os galhos mais retinhos ficavam um pouco mais distantes. Então, a gente demorou um pouquinho mais de tempo, mas ajudou, protegeu. E deixa eu te perguntar, Thaís, a técnica, qual é o nome da técnica de fazer fogo que você levou, que até as meninas ficaram cabreiras no começo, falaram assim, pô, meu, só ela que conhece essa técnica, que história é essa? E aí, de repente, pelo menos na edição, né, foi assim, tchuc, pronto, tava Foi. lá o fogo. Que loucura é essa? Como é que é? Explica essa nova técnica que você resolveu estrear. Bom, é que assim, no primeiro desafio, eu levei a perdeneira e não consegui fazer no primeiro dia. E eu pensei, a cada desafio que eu for, eu quero fazer uma técnica diferente de fogo. Eu tenho até uma tatuagem aqui do fogo, né? Enfim. E aí eu comecei a praticar bem o flint and steel, que é a pedra e o aço de carbono. E eu falei, acho que eu dou conta de fazer lá. Claro que dá um pouco de medo, né? A gente fica com aquele receio se de repente não dá certo e tal. Mas eu tinha treinado bastante, então eu estava confiante. E como a gente já foi numa época muito seca, a probabilidade de dar certo era grande. Então deu tudo certo, eu fiz muito rapidinho, é uma técnica muito boa. E depois eu até falei para as meninas, se elas quisessem aprender, eu ensinaria, né? E Uhum. aí, ainda bem que deu tudo certo. Não, legal, eu falei, pô, que bacana. Técnica nova e rápida É. de um jeito surreal. Tudo bem que tem essa questão que você falou também, que ajuda de estar seco, obviamente não era um ambiente úmido e etc, etc. Isso É, ajudou bastante. a Boa Isca que tinha muitos cocôs de elefante na região. É. Então eu peguei vários, eu usava inclusive como travesseiro para proteger, porque se caso chovesse, acontecesse alguma coisa, um deles estava na minha cabeça. Então eu tinha que ter pelo menos um sequinho para se caso não desse para fazer, resolver meu problema. Sim. Vamos lá, Adriano. Você foi o primeiro a pegar comida no
Desafio, ou seja, eu tô vendo aqui, eu marquei aqui, logo no segundo dia já pegou peixe, terceiro dia já pegou uma tartaruga, e aí depois jogou na mão da Marina, coitada, para matar o bichinho, sendo que ela tem duas tartarugas de estimação na casa. Eu falei assim, caramba, mas eu sei que isso faz parte. Me fala aí sobre. Bom, é, a gente teve essa sorte, né, de ter essa sacada de pegar uma pele velha, podre, que a gente achou na primeira caminhada, e já levar como um recurso, porque a gente não sabia para onde ia, o que ia ter lá, então falou, ó, isso é um recurso que pode ser útil, desde para fazer isca, para tirar fazer uma pele, qualquer coisa. Então levamos, tivemos sorte de ter uma isca logo para pescar no segundo dia, né? Porque a grande dificuldade lá era a isca, né? Saber o que os bichos pegam e tal. Tanto que as meninas penaram bastante pela questão de não ter uma isca para pescar. E aí a gente teve a sorte de levar essa pele e ser nossa isca inicial. No terceiro dia, quando eu peguei a tartaruga, a gente já tinha conversado, né? A Marina já tinha conversado, a gente já sabia da possibilidade de pegar tartaruga na África, porque a gente já assistiu outros desafios, né, de outras pessoas e ver que tartaruga é um recurso comum. E aí, quando ela falou que tem uma tartaruga e tal, eu fiquei na minha, né? Quando eu peguei a tartaruga, não é que eu disse assim, é você que tem que matar. Não, eu sugeri para ela matar. Eu falei, Marina, você vai matar essa tartaruga? E ela aceitou. E eu fiz isso por dois motivos. Não é para torturar ela, sacanagem, nada disso. O principal deles era para a Marina poder superar uma barreira, como Sim. sobrevivencialista, né? Nem sempre eu ia estar lá, ou não sei se ela vai ter um parceiro sempre, ela é uma pessoa que quer fazer mais desafio, então pode ser que amanhã venha um desafio solitário, pode ser que ela tenha uma tartaruga, eu pensei em tudo isso, assim, ela precisa vencer essa barreira e eu tenho certeza que ela é capaz. E aí ela topou, foi dolorido, mas às vezes é isso, para vencer uma barreira às vezes dói. Sem dúvida. E outro motivo, menos importante, é claro, foi para... Cara, é um programa de TV, tem que ter emoção, né? Ótimo, ótimo. Então Juliano, foi isso, assim. E aí ela chorou, mas ela é topou, isso. ela As fez e duas, depois né? As duas choraram, exatamente. Foi tão bom que foi ela pra fez. tarde, né? Hoje ela sabe que ela é capaz, então eu sinto que eu ajudei ela a superar uma barreira. E agora ela é Tem razão. agora ela é mais forte e mais grande, né? Tem razão, tem razão. Sobrevivencialista. É verdade. Atenção, Warner Discovery, que tal fazer episódios sozinhos dos brasileiros, hein? Essa não tem ainda, né? Pois é, já foi pra tribo já. Quem sabe? Quem E sabe, podia, né? e podia ter um de fãs também. Os fãs pedem muito, né? Nossa, é verdade. Impressionante. Eu quero falar de fãs daqui a pouco, por favor. Me lembre também caso eu esqueça, tá bom? Vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta para o Juliano também, referente para todo mundo, obviamente, todo mundo pode responder, mas eu vou começar com o Juliano aqui, sobre a questão de limpeza dos animais. Ou seja, isso é um conhecimento que vocês têm que ter mesmo. Ou seja, tartaruga é de um jeito, né? Enfim, os outros animais grandes são de outro jeito, às vezes é muita quantidade de carne, a gente viu isso no desafio. Você pega aí um animal gigantesco que tem não sei quantos quilos de carne, a carne estraga muito rapidamente e vocês têm que às vezes defumar e fazer todo aquele processo que a gente viu várias vezes ali acontecer. E a gente também viu acontecer de repente defumar um peixe que depois ficou cheio de larva e causou certa tensão por ali. Ou seja, essa questão realmente de limpar o animal é um conhecimento fundamental que todos os participantes têm que ter, não é? Porque se tu tiver também, como é que fica? Lagarto, seja, né? Depois a gente já fala do lagarto. Então, a limpeza, o brasileiro ele está mais acostumado só com a limpeza de peixe, né, praticamente, porque é o que é liberado no Brasil de caça, assim dizer. Daí quem é da roça, quem é do sítio, está acostumado a matar alguns animais da casa, né, o porco, a galinha e outros, coelho. Então, assim, quem leva esse conhecimento, muitas vezes do Brasil, é essa pessoa que teve contato com a roça, assim, com a questão desses animais. Então, tem coisa que é nova, por exemplo, o lagarto. O lagarto eu não sabia como limpar, mas o Richard tinha comido na Argentina e ele falou: ó, não vamos tirar a pele, que a pele vai proteger para assar e tirar ela vai perder carne, vamos só limpar a barrigada e tal. Então, tipo,
tem essa transmissão de conhecimento entre as pessoas também, né? Uhum. E, por exemplo, no caso do Impala, que eu acabei limpando, foi totalmente uma coisa que eu nunca tinha feito, mas eu já tinha assistido muito Largados e Pelados. Eu sou um fã, além de ter participado. Eu acho que eu já assisti todos. Eu Também. Eu posso também. colocar que eu assisti 100% dos programas, assim. Então, eu disso e do meu conhecimento rural também, que eu moro no sítio, né, e de ter visto, nunca tinha feito, mas já tinha visto, eu consegui fazer e foi muito incrível, assim. Eu lembro com muita emoção desse momento mesmo, porque foi tudo muito natural, muito automático e tudo funcionando muito bem, assim. Sabia que tinha que separar o ânus, porque e os órgãos genitais, que é a parte que junta ali. Sabia que tinha que abrir, tirar, cortar nas patas também, que são partes difíceis de separar. Então foi muito natural e esses conhecimentos, ter a prática, não tive a prática física, mas de ter visto, ajudou muito e é isso. A tartaruga, quando pegaram a primeira, eu também nunca tinha visto, daí o Adriano e a Andresa abriram uma e aí a gente foi abrindo e melhorando. No último dia a gente tinha uma técnica muito aperfeiçoada de limpar a tartaruga. No primeiro dia a gente demorava acho que umas 2 horas para limpar a tartaruga, as primeiras, assim, mas chegou uma hora que a gente estava um já com uma faquinha limpando o pezinho, o outro limpando a barrigada e em meia hora estava pronta e já estava cozinhando. Então, assim, tem tudo E a isso também. E a sopa de vísceras do Juliano era a melhor de todas, cara. O cara aprendeu a fazer sopa de vísceras com gosto defumado, assim. Eu ainda sinto saudade. É verdade, ficou muito bom. A gente foi aprimorando tanto que a gente tirava o sabor da casca. A gente fazia a sopa na panela, mas pegava a casca da tartaruga, colocava uma aguinha dentro, fazia um caldinho ali, jogava dentro e dava todo o tempero aí que o Adriano falou. Viram chefes. Viramos. Do mar. E essa coisa de gosto, tipo, eu sei, né? Tudo bem, não vai ter um alinho ali, uma cebola, não vai dar para fritar, não vai ter. A panela é mais ou menos aquela lá mesmo, né? Que serve para ferver a água, depois serve para fazer a comida e por aí vai. É, é difícil, não é não? Dependendo do que for. Ou seja, o peixe é melhor. O gosto de todas essas diferenças, essas comidas malucas, feitas desses jeitos meio primitivos, como é que fica essa questão? Eu falo sobre isso rapidinho, depois. Cara, a gente tem o melhor tempero de todos. A gente tem muita fome mesmo, então nem lembra de sal, nem lembra de tempero, nem lembra da cor. O assado eu acho sempre mais saboroso, porque a gente sente até um gostinho de sal, talvez seja do queimado, do lado defumado. Quando cozia, aí fica um pouco mais insosso assim, mas a gente tem o principal tempero. Mas o pior é tomar água depois na panela que você cozinhou e depois não ter nada, um produto para lavar e tirar aquele cheiro de insosso. O pior. Eu nunca tinha levado isso em consideração. Caramba. É ruim. É melhor Eu, por exemplo, não como carne, né? Não como carne vermelha. Pois Então, Thaís. para mim, eu tenho essa dificuldade também, mas é como o Adriano falou, o maior tempero é a fome. Na hora da fome, você pensa, você vai comer qualquer coisa. Mas é difícil quando você já não gosta daquilo e você só tem aquilo para comer e, né? Na tartaruga, ela tinha alguns ovinhos. Os ovos eram gostosos, só que ele tinha uma película, não sei se de vocês também tinham, meninos. E essa película era uma película meio grossa, nojenta, e ela estourava na boca e ficava parecia não sei, uma pele. E isso me dava uma aflição. Eu tinha que tirar, estourava e tirava essa pele, eu não conseguia comer. Mas eu tentava comer o que dava. E o que eu não conseguia comer, geralmente eu dava para o René. Assim, que ele comia as patinhas da tartaruga. É impressionante enfim, a capacidade do René de comer as coisas, gente. Ele comia tudo. O Gary do Brasil. Eu acho que tudo foi gostoso da nossa parte, assim. Era gostoso mesmo. A gente comia com gosto. A única coisa que não era o cudu, que era bem forte. O cudu, a carne do cudu é muito forte. Tanto que o Henrique passou mal um momento. Eu ia falar sobre isso. Tá? Teve uma hora que ele falou, cara, o cheiro é muito forte e tal. Era fresca. O cudu que a gente encontrou, que o Richard encontrou, né, era super fresco. A carne era aparentemente assim, super do dia mesmo. Uhum. Só que o sabor era muito, muito forte, assim. A gente levou um pouquinho de cudu pra turma no fim. Lá eles deliciaram. Nossa, carne vermelha, não sei o quê. Mas a gente estava comendo já fazia 15 dias, já não aguentava mais a vez. Comia por saber que era o único nutriente que tinha ali.
Sim, não, a fome era tanta, né? Mas 30 o dias, resto, gente. a tartaruga é deliciosa, você não tem ideia. Então tá, né? Eu Gostos. gostava. As pernas eram muito boas, tinha gosto de Era. frango, né? A gente tirava a pele e assava como frango. E era muito boa mesmo. E as Eu vísceras, gostava. principalmente do caldo que o Juliano fazia, era uma sopa muito saborosa também. Eu gostava. Entendi, entendi. Daqui a pouco eles fazem uma versão Largados e Pelados, chefs Ó, na savana, É, daí como fazer um kudu, enfim, como fazer uma tartaruga, um assado. Aí quem sabe eles dão né, pode colocar um salzinho, alguma cara, coisa para dar um tchan. muito comentário aqui no chat. O Fogo Primitivo falou, gostaria de falar do Adriano. Se for 10 desafios, levar as 10 vezes levar a sua força de estimação. Não, vocês têm, né? Vocês têm as ferramentas de estimação, cada um tem o direito de levar, Minha obviamente, foice, mas... se eu for para 10, ela vai comigo por 10. se eu for de Cara, novo, eu mas levo o machado. Eu também vou com o machado agora, só com o a machado. Andresa colocou, eu comia de tudo, não sobrava nada, nada mesmo. A Andresa comia até as espinhas, os ossos, virou uma hiena. Então, mas teve um momento ali de mexilhões que foi mais ou menos, né? Como é que foi? Não, mexilhões foi na minha tribo lá, ali Exatamente. a gente... Eu vou confessar que a gente não conseguiu comer tudo, não, cara. Nunca comi nada mais ruim, nem a fome. As meninas falavam assim, olha, se a gente passar muitos dias sem conseguir comer nada, eu como mexilhão. Eu falava, nem por 10 dias de fome eu não volto a comer aquilo. Cara, eles eram bonitos, mas era muito ruim. Tem as Imagina, exceções, né? a essência da podridão do lago estava nele. Ele era tipo Deus o me filtro da livre. piscina. Ele era o filtro da piscina, a borra que sobra no Ele é um forro. animal filtrante, né? É um Pois animal é Velho, verdade. nunca vi nada mais ruim. Lembrando que, gente, aquelas poças ali, os animais vão ali, enfim, fezes, Defecam. xixi, que você Então, imaginar, o elefante entra para tomar um banho então ali, ele era a filho. bucha do filtro do. Ele era a bucha do filtro do lago. Da banheira deles, é isso, exatamente. A coisa desanda. Era ruim. Deixa eu ver, vamos continuar aqui. Eu já falei muita coisa que eu já adiantei Ô, aqui. Fernando, eu queria te Pode pedir uma falar. coisa. Eu. Ah, narra a entrada do Largados aí pra turma. Ah, sim. Primeiro deixa eu falar uma coisa que eu já não falei no começo, obviamente. Gente, eu não sou o professor da Casa de Papel, mas eu pareço muito com ele, obviamente. Tem gente que me segue fora do país e que entrou na live aqui falando Fernando, etc, etc. Ou então ele professor, e por aí vai, La Casa de Papel e etc. Lógico que isso mudou minha vida, eu sou sósia do professor também, é uma das coisas que virou um hobby, né, primeiro, mas só para falar um pouquinho disso, eu sou muito parecido mesmo com ele, gente, eu sei. Eu sou locutor há mais de 20 anos, eu presto serviço para os canais do Discovery Channel, enfim, narro também comerciais, institucionais, Netflix, faço audiodescrição também, por aí vai. Mas no Discovery, você imagina, né? Há mais de 20 anos fazendo vários documentários, então desde programas específicos, documentário que fala sobre planeta, sobre tubarão, sobre Egito e por aí vai. E eu ganhei de presente a narração do Largados e Pelados, isso já tem mais de 12 anos, ou seja, 12 anos narrando todas as versões de Largados e Pelados que existe. E é mais ou menos assim, né? 10 brasileiros, pela primeira vez em Largados e Pelados, Brasil, a tribo, o maior desafio de sobrevivência do planeta. Esse é Largados e Pelados Brasil, a tribo. Muito bom. A Isso é voz muito que a legal. gente adora. É muito legal, eu sou muito grato por isso, obviamente, ganhei um presente. Vamos falar sobre fãs, já que vocês estão falando sobre isso? Os fãs, quando os fãs descobrem que eu sou locutor do Largados e Pelados, a primeira frase que eu ouço, eu falo assim, eu não acredito. Ou é assim, ou porque eu cresci ouvindo a sua voz, cara. Ou é isso, 12 anos, né? Essa molecada nova, principalmente. Eu também faço cosplay, me visto de outros personagens, por aí vai, também participo de eventos desse tipo. Então tem muita galerinha nova que fala, cara, eu assisto desde os meus 8 anos de idade. Aí 12 anos, né? Já tá adolescente e por aí vai. E assim, ou então, cara, meu pai, você não pode mandar um áudio pro meu pai? Ele assiste Largados e Pelados todos os dias. E claro que eu imito, né? Eu faço o texto do Largados e Pelados, que eu dou a nota para vocês, né? No ASP. Então eu Você falo sabe assim, fala o tudo, nome. na verdade, né? Então tem coisa que eu não posso falar, mas ou seja, né? Aí o pessoal fala assim, o nome do meu pai é, sei lá, Fernando também, vamos supor. Então eu falo assim, qual que é o nome dele? Qual que é a idade dele?
40 anos, tá bom. Então, ó, Fernando, 40 anos, pela primeira vez decidiu participar do Largados e Pelados. Aí eu mando desse jeito um áudio pro pai, pronto. Daí todo mundo manda, cara, Fernando, obrigado, cara, ele era muito seu fã, ele chorou. E aí tem gente que se emociona de um jeito assim, muito legal. Aham. E é muito divertido, porque realmente é um sucesso, nós estamos falando de um sucesso de 12 anos, sendo um dos maiores audiências do Discovery, na Warner Discovery. Então é muito legal fazer parte de tudo isso e contar essas histórias, né? Eu já narrei, tem coisa, Thaís, que eu não posso contar, porque, por exemplo, eu já narrei temporadas novas, eu não posso dizer muita coisa, só posso dizer que realmente quando eles anunciarem alguma coisa aí eu posso. Mas, ou seja, é legal porque o que eu posso dizer é que terão novas temporadas, então os fãs de Largados e Pelados vão ter conteúdos novos, logicamente, e é muito legal, muito gratificante, estou super feliz que isso perdure também, é muito legal. Sou muito legal. Narro outros programas, como eu falei, mas o Largados e Pelados acho que é o meu querido. Posso dizer isso aí. E aí eu queria falar sobre o fãs com vocês, porque do jeito que é comigo também, que tem essa coisa de, cara, eu não acredito que você é o locutor, deve ter assim, eu não acredito que você participou, eu não acredito que conheci você, eu acompanhei a sua temporada, ou então, nossa, pô, mas você fez sacanagem com aquela pessoa, ou então assim, pô, eu te admiro, e por aí vai. Ou seja, como é que é o fãs, essa relação de vocês com os fãs, e também os novos seguidores, né, porque daí vai tendo seguidores, o pessoal descobre vocês. Depois eu falo, por favor, vocês falarem um arroba de vocês, eu vou falar o arroba dos outros participantes também, para todo mundo seguir lá, tá bom? Mas vamos lá, fala dos fãs. Thaís. Me fala, pode falar? Eu adoro, eu tento interagir e responder todo mundo que eu posso, e eu me sinto muito acolhida, assim, com todo mundo, e explico algumas situações também, enfim, eu tento manter um vínculo com os meus seguidores. E eu acho que isso que faz a gente se conectar mais, e as pessoas quererem gostarem também da gente, do nosso jeito, aceitarem a gente do jeito que a gente é. E eu que gosto de ficar toda arrumadinha, tem gente que quando me vê em alguma situação, ou até mesmo no meu próprio Instagram, fala assim, Uhum. nem parece a mesma pessoa que estava lá. Então tem muito Sim, isso também. sim, sim. Quantos quilos você perdeu nessa temporada? Então, nessa eu só soube depois de 2 dias, porque como eu fui para o hospital, então só pesaram depois. Então tinha dado 9 quilos. Então eu chuto que de repente 10 ou 11, porque você toma soro, aquela coisa toda, né? Sim, sim, uma loucura. Enfim. Peraí, que a gente já fala sobre a sua participação, seus perrengues aí também. Vamos lá. Juliano, como é que é essa coisa do fã? O Largados, ele não é de estourar, né? Ele dá um bonzinho e depois para, mas na primeira temporada eu fui o rei do mel, né? Então não tem hater, é só tudo de bom da vida. E já na tribo, como eu fui meio ranzinza, dizer assim, que eu cobrava as coisas, como tinha que ser a sobrevivência e tal, daí os haters caíram em cima. Então acho que os haters ganharam É na uma tribo. pena, né? É uma pena, mas é assim, também você vai ter gente que ama, gente que não vai gostar tanto, e por aí vai, ou vai questionar. Tem uma Não, série mas de questões também. Tem coisa que não é mostrada na edição, que as pessoas não isso, sabem, que tem que levar em isso. consideração, não é isso? Então, mas é normal, Mas é entendi. legal, é bacana, assim. Na rua é pouco também, poucas pessoas, mas é legal quando encontra, é divertido. É mais no Instagram, assim. No Instagram, o pessoal, quando a gente responde, fica muito feliz. Nossa, eu nem imaginei que você ia responder a minha mensagem, valeu. E aí vai. Quantos quilos você perdeu? Nesse da tribo, eu perdi 15. 15 quilos, Só cara. que eu engordei 14 quilos pra ir, então foi tudo beleza. Ah, entendi. Meio que ficou igual. É, Se preparou, entendi. sim, esse eu me preparei. Sim. Adriano, como é que foi? Cara, eu tô, assim, ainda tá caindo a ficha para mim mesmo, ter participado de dois, assim, o primeiro, muito sucesso, muita gente chegando, seguindo meu Instagram, mandando mensagens lindas, assim, teve mensagens que eu chorei, cara, assistindo, assim, e eu nunca esperei, né? Eu sou uma pessoa muito simples, da roça, de um lugar pequeno. Aqui as pessoas, às vezes vem alguém de fora, um fã, e fala, cara, você é muito famoso. Eu falei, deve ser lá na cidade, mas aqui eu sou o mesmo, João Grilo de sempre. Não mudou nada, as pessoas me tratam do mesmo jeito. É claro que tem um amigo ou outro que, sabe, que enche minha bola, que me bota pra cima, que fala, cara, você é muito bom e tal. Mas a maioria dos fãs são pessoas de fora, até de outros estados, de outras regiões. Tem alguns amigos nordestinos, assim, tem uns paraibanos. Acabou de entrar aí Cássio, um cara massa que é do sertão, que veio aqui me visitar, veio fazer um rolê comigo, sabe? Porque me assistiu lá, me conheceu através do programa.
teve o Ademir, o, é, o Irã, eu conheci ele é um fiscal federal do ICMBio, conheci ele antes da fama, né? E a gente super amigos, e ele é um cara assim que me dá muita força, ele também tem muita vontade de participar, torço muito que um dia ele chegue lá também, sabe? O mestre Evilásio, que acabou de falar aqui, um cara que eu admiro muito, assim, o rei do fogo, cara que virou amigo também, a gente falta se conhecer pessoalmente, mas estamos nos programando para isso. Então, assim, eu tenho... Eu nem tenho noção ainda dessa questão de quantos fãs eu tenho pelo Brasil, assim, porque todo dia chega a gente, recebo mensagem de carinho no Instagram, falando que é meu fã. Tem várias pessoas que já vieram de muito longe, até do Sul, para cá, para me conhecer, para fazer um passeio comigo. Então, isso ainda, eu estou processando isso tudo, sabe? Uhum. Eu continuo a mesma pessoa, mas tudo isso é muito bom, você experimentar essa sensação, né, de ter pessoas que lhe admiram, que reagem às coisas que você posta, que dá importância ao que você fala. Isso está sendo muito legal, muito legal. Eu também tento responder todo mundo, assim como a Andresa. Raramente eu não respondo alguém, mas no geral eu vou lá, respondo, dou atenção. As pessoas também pedem para eu gravar áudio, gravar vídeo, para as pessoas. Fala, grava um áudio para o meu pai, grava um áudio para o meu filho. Já teve caso de criança, assim, de 8, 9 anos, pedir para tirar foto, dizer que é muito fã. Então, isso, cara, isso é muito bom, assim, muito bom. Eu ainda estou lidando com isso tudo, né? E tem alguns casos estranhos também, né? Eu me lembro, quando eu estava viajando um dia desse, eu entrei no avião, e aí tava do meu lado, assim, dois casais, um casal, assim, do meu lado, né? E eles não me conheciam, não assistiam o programa, provavelmente. E aí passou uma moça, assim, e parou e falou, você é o Adriano? Uau, eu assisti você, parabéns, você é muito bom, posso tirar uma foto com você? Eu, claro, pode sim. Aí ela tirou uma foto comigo, passou lá pro fundo, e o casal ficou me olhando assim por cima do ombro, assim. Cara, não tenho nem ideia quem seja. Esse cara é famoso de quê? Então tem essas situações também, sabe? Mas é muito legal mesmo. Sim, é muito bacana. Você ia falar alguma coisa, Thaís? Não? Ah, não? É que eu vi que você falou assim, peraí, deixa eu pensar aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui, continuando. Bem, eu tinha separado algumas coisas meio que na ordem do que as coisas foram acontecendo. Mas, deixa eu ver aqui, esse aqui já foi. Do crocodilo a gente já falou. Ah, não, do crocodilo a gente não falou. É uma dúvida minha aqui agora. Tem gente que virou amigo de crocodilo. E aí, eu tenho uma pergunta pelo seguinte, porque é óbvio que um jacaré pequenininho é uma coisa e um crocodilo do Nilo é outra. Daí eu fiquei em dúvida assim, cara, eu sei, realmente a pele dele é dura pra caramba, deve ser arisco pra caramba, a água ali, quem que vai se arriscar a chegar perto e por aí vai. Não existe possibilidade de, com aquele arco que alguns participantes tinham, caçar o jacaré. Ou seria muito difícil, e aí isso é mais arriscado perder uma flecha do que tentar fazer isso, ou não. Realmente é meio... Não tem como, Fernanda. Explica sobre isso. É que, de acordo com a lei de cada país, tem alguns animais que a gente não pode caçar. E o crocodilo do Nilo, ele estava entre esses animais que a gente não poderia nem tentar, porque ele também é muito agressivo. E ele realmente tem afeição pela carne humana, porque ele já comeu. Então, era muito arriscado por isso. Então, a gente não poderia nem tentar pensar em caçá-lo, entendeu? A possibilidade, sim. De repente, assim, não queremos que ninguém morra num programa desse pela primeira vez, não é isso? Não vamos nem correr o risco. Não, e além disso, eles falam que tem muita bactéria a carne dele, então ela é de muito difícil o consumo. Então, tem que ser um preparo muito bem feito para não ter risco de se contaminar. Juntando todos esses fatores, já fica como uma situação proibida de se fazer e tem que se tomar o cuidado, né? Lago que tem crocodilo, você não pode chegar a 2 metros próximo da água. Você tem que... Você não sabe se tem 1, 2, né? Enfim, tudo isso. Porque eles migram de noite. Hoje pode ter 1, no outro dia pode ter 5 crocodilos no lago e você não viu eles chegando. Eles migram à noite. E aí eles fazem a emboscada. Daí, se você quer chegar perto da água, você tem que fazer um boma dentro da água para essas galhos te protegerem e você conseguir ir, ou fazer um poço, né? Que foi o nosso caso. A gente fez um poço e não chegávamos perto da água. No nosso caso, nós fizemos uma piscininha. Colocamos galhos de acácia,
para conseguir tentar pegar água de uma maneira um pouco mais segura, assim. E o Boma, como nosso, digamos que nós tínhamos esse lago grande que tinha um crocodilo enorme, então a gente tinha que deixar o Boma muito fechadinho, porque como o Juliano falou, ele migra, então ele poderia, de repente, até, né, predar a gente. Então a gente tinha que toda vez, a cada 2 dias, tá lá arrumando o Boma por conta disso também. Nossa, que macabro isso, Jesus amado. Perigoso. Então, mas é importante também, de repente até a hora, dica para o Warner, para colocar no texto do locutor essas coisas todas, né? É Porque daí legal, né? eu posso falar essas coisas que É, é muito interessante. Não fica dito, então a galera que está assistindo fica pensando tudo menos o que realmente é. E aí É. não é só um fator, ou seja, são vários fatores que envolvem essa caça específica, né? Isso. Então, Muito legal. Pode falar. como eu tive o histórico, né, do Dandy lá, inclusive tem vários comentários aqui, as pessoas do Dandy e tal, e aí quando as pessoas descobriram que eu fui para a África, né, quando lançou o primeiro episódio, eles ficaram falando, o Adriano vai pegar um crocodilo, o Adriano vai pegar um crocodilo. Só que teve duas coisas, né, eu antes de ir pro desafio, né, quando eu descobri que ia fazer um desafio na África do Sul, eu fui estudar bastante sobre os animais, principalmente sobre os crocodilos, né? E aí eu aprendi muito sobre eles e rapidamente eu cheguei à conclusão de que é um animal que está muito, muito além do meu alcance como um sobrevivencialista, como uma pessoa pelada usando uma ferramenta simples, Primitiva, básica. né? Sim, básica. Então, sem chance, mas mesmo assim, a produção lá, o pessoal da orientação falou, olha, você tem certeza, você está bem ciente de que você não vai tentar domar um crocodilo, assim como você fez com jacaré. Né? Por favor, não siga seus instintos, não é isso? A coisa é Eles séria. disseram, olha, porque se você for tentar fazer isso, a gente tem certeza que você vai ser o Dandy nessa história. É macabro ouvir isso, né? Mas é Então, sério pra eles caramba. disseram, tenha certeza que você vai ser o Dandy lá. E mesmo assim, mesmo eu prometendo que não ia tentar fazer isso, eles ainda me botaram no início num lago sem crocodilo. Eu, Andresa, não, Raíssa e Marina estávamos num lago sem crocodilo que a gente entrava, Foi. pescava, tomava banho. Foi. Eu acho Acho que no começo vocês tiveram mais possibilidade de caça do que qualquer outra tribo ali. Enfim, vocês estavam prosperando mais do que os outros no começo, né? acho que a gente estava num lugar bacana. Uhum. Não tem nenhum lugar fácil, né? Mas assim, Não, claro que sim. Questão de alimento, acho que era mais No possibilidade. comecinho. Mas depois começou a ter perrengue, né? Vocês começaram a depois achar mais veio, nada. depois esgotou, veio a friaca, enfim. Mas eles Exatamente. realmente ficaram preocupados de eu virar o Dandy lá na África. Assim. Sim. E aí, na hora que eu encontrei, quando a gente mudou de lago, que eu encontrei aquele bicho, um animal com quase 6 metros, parecia que a pele era pedra, era rocha. Uhum, sim, um dinossauro mesmo. Gigantesco, um monstro, assim. Eu falei, cara, nem com um arco daqueles de precisão, com uma flecha monstruosa, eu consigo abater um bicho desse. Sim. É impossível, cara. Ele realmente são superior a nós, a não ser que a gente tenha armas modernas, senão nem adianta tentar, Não tem vai levar a pior. Sim. A Thaís teve um encontro com alguma. Primeiro, antes de falar com o crocodilo, continuando, só para terminar, o crocodilo teve o malvadão, não é isso? Vocês chamaram ele de malvadão? Malvadão. Porque Malvadão. ele não deixava a gente entrar na água, a gente queria tomar banho. Você imagina. Ele já ia falar oi, né? Ficamos 30 dias sem tomar banho. Então, não conseguia jogar uma água porque tinha ele lá e a gente não podia entrar na água, era proibido. E a gente nunca sabia se tinha um ou dois, porque tinha dois antes. Então, era um risco, assim. Então, virou o malvadão que não deixava a gente entrar na água. Sim. Sempre que a gente ia perto d'água, ele já sumia, assim, ele se escondia. Sim. Ele já criava Já ficava oculto ali, emboscado, exatamente. E a gente começa a assistir, às vezes dá a impressão de que, beleza, deve ter, estão ouvindo sons de animais, é o elefante que quebrou algumas árvores lá e que está só no dia seguinte que alguém viu. Mas não, tem gente que viu de perto, ou seja, tem gente que deu de cara, ou seja, Thaís, fala pra mim, cara, quer dizer, você encontrou uma manada de gnus, foi isso, né? Uma manada de gnus, você tava assim, de boa, pegando capim, de repente, caraca, cara. Fala aí. Foi. Eu gosto muito de andar e também estava em função de procurar comida, assim que eu gosto de tentar me virar também. E uma dessas andadas eu me perdi e estava lá catando capim para fazer abrigo, enfim.
E aí eu dei de encontro com um bando de gnus. Só que assim, na hora, assim, dá aquele susto, porque eles começaram a ficar bravos, fazia assim com a patinha, assim, ó, e ficava olhando pra Caramba. mim. E a gente tem uma certa orientação antes de começar, né? Que é sempre andar contra o vento e se Uhum. encontrar. Cada tipo de bicho tem uma característica de reação que você tem que ter. E eu lembrei que quando fosse esses herbívoros grandes, como búfalos e tudo mais, que você tem que sempre ir devagarzinho para trás e não gritar nem nada, porque se eles acharem que você vai atacar, eles vêm para cima. E eu ficava imaginando, o lugar tava cheio de espinho, e não eram aqueles espinhos grandes, eram os pequenininhos que são piores. Então não ia nem ter chance de correr. Então eu fui bem devagarzinho para trás, em silêncio, e consegui me encontrar. Mas dá um Rezando, né? medinho na Rezando hora que você junto. encontra. Porque Sim. do nada você encontra. E eles se camuflam muito bem, né? Uhum. E vi vários bichos. Pena que eu não sei, não manjo de arco e flecha. Mas via vários animais, vários. Do nada, vi uns bichos grandes que se um dia, né, quem sabe eu possa ser uma arqueira e se treinar para isso, de repente possa conseguir. Porque os bichos, eles estão lá. É que a gente Uhum. também tem que sair para procurar, né? Sim, sim, sim. E aí vocês tiveram, alguns tiveram encontros emocionantes, né? Pô, vocês viram uma girafa, né? Posso falar de dois aqui, não é isso? Né? Os dois participantes de hoje que viram, teve momentos diferentes, obviamente, mas que viram girafa no meio do caminho e se emocionaram até com isso, não é isso? Que é muito bonito mesmo, né? Muito Nossa, bonito. foi demais, Fernando. Nossa, o momento, assim, é um dos momentos mais épicos do desafio inteiro, dos 30 dias. E ali na filmagem nem aparece, assim, mas ficou muito próximo, assim, entre 20 e 30 metros. E ela ali comendo e a gente só Pô, tô ali. vendo em E a gente, real, né? Tô vendo. e a gente vinha aquele sentimento que a gente fazia parte daquilo, né? Porque a gente não tava num safari, a gente era o safari, a gente tava ali fazia 25 dias Exatamente, sobrevivendo. foi no finalzinho, foi na última semana, exatamente. E ela ali comendo, assim, como se a gente não fosse um perigo para ela. Nossa, foi muito emocionante, foi demais, assim, guardado para sempre esse momento. Sim, o Richards não está aqui, mas também um grande momento, né, do Sim, programa é quando ele caçou e quando ele desce da árvore super emocionado também, sim, uma por vários motivos, obviamente, é pela conquista dele, pessoal, por ele ter conseguido aquilo, etc. Mas também, infelizmente, né, também um sofrimento de ter matado um animal, que daí ao respeito a gente vê que vocês sim, têm. E isso é muito importante também, é muito legal, mas era inevitável, era uma coisa que traria para vocês a sobrevivência mesmo, né? Um programa sim, que sim. mexe muito nessa coisa dessa questão. E fica muito assim, você vê que, sabe, não foi aconteceu mesmo, aconteceu, era um sentimento que estava na pele ali. Então ele falava, mas ele Isso. chorava junto, Se né? É uma São coisa emocionava, muito, né? sentimentos exatamente. muito reais, sentimentos muito reais, muito do presente. Quando a gente se encontrou, que ele trouxe também. Pena que eu estava doente nesse momento que ele Pois é. trouxe, mas foi muito emocionante também quando ele trouxe, ele e o Henrique ali. Nossa, vibramos muito e partimos para a limpeza. Sim, exatamente. Thaís, querida, infelizmente não deu certo, é isso, vamos falar sobre isso um pouquinho. Poxa, que coisa, né? Eu sei que tem muitas coisas que a gente não sabe, até legal, porque no começo do programa você já falou. Gente, não são só, não é só o leão, a hiena, ou qualquer coisa, ou o escorpião. Tem coisas que a gente não vê. Tem coisas que podem ser bactéria, vírus e etc. Ou então até uma úlcera que foi causada por falta de comida mesmo, ou seja, cara, Exato. o corpo começa a se autoconsumir, e nós estamos falando isso, eu já assisti vários episódios, já narrei vários episódios em que eu tenho que falar que até o cérebro começa a ser deteriorado por falta de alimento e por aí vai. E aí, infelizmente, nossa, fiquei emocionado, falei, caramba, cara, a Thaís merecia chegar até o final e chegaria facilmente, se não fosse isso, não teria problema nenhum. Mas realmente começou com umas dores, não é isso? Conta um pouco pra gente. Assim, eu também, como Juliana, eu engordei bastante para ir. Eu Uhum, engordei 12 quilos, então eu queria ir mais gordinha para ter reserva, porque eu imaginava que ia passar fome. uhum, Só que eu nunca tive úlcera, eu nunca tive gastrite, queimação, nada. Então, quando comecei a apresentar umas dores esquisitas no estômago, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Talvez, se eu soubesse que era algo no estômago, né, desse tipo, eu poderia ter avisado, olha, eu acho que eu tô com uma gastrite, alguma coisa, porque às vezes eles entram com alguma medicação. Só que uhum, eu realmente não sabia, eu achava que era efeito da fome que eu estava uhum, passando, né?
E aí vomitei, acho que foi no dia 14, 15, por aí, comecei a vomitar. Aí vomitei um dia, aí depois vomitei no outro, aí depois no outro. Aí quando eu vomitei no dia 23, que aí foi sangue, uma gosma assim, e eu tinha feito cocô também, e preto, só que eu não entendia que o cocô preto é sangue também Nas saindo fezes. Aham. nas fezes. Uhum. Então, aí eu entendi a gravidade, né? Porque já tinham alertado, olha, se você vomitar de novo, a gente vai ter que te tirar para entender o que está acontecendo com você. Só que eu só ia conseguir ficar bem se realmente a gente conseguisse proteína animal. E a gente estava conseguindo poucas coisas. Nossa tribo era, nós éramos 4, né? Uhum. E não estava dando conta, assim. Não estava. E aí foi assim: eu me senti como se eu estivesse subindo um Everest e nos metros finais tivesse tido uma embolia e tivesse que voltar. Foi isso que eu senti. É muito frustrante, sabe? A Claro, gente que claro. gosta, que é o nosso sonho, ter que, de repente, perceber que faltava tão pouco e ter que sair, largar o seu Uhum. sonho, assim. Então foi Uhum. muito triste. E é ego também, porque a gente quer fazer, né, aquilo. A gente tá ali porque a gente gosta, Claro, mais do que qualquer coisa. E ter que desistir, né? Porque, assim, eu falo que desistir porque eu não tinha nem opção de falar, não, eu vou ficar. claro, A claro. gente É, tem não iam noção deixar. que era Sim, sim, sim. sério. Então eu não Sim, posso colocar também minha vida em risco. Na claro que hora que sim. eles falaram, a gente vai te levar, eu falei, tá bom, né? E fui pro hospital. Uhum. Mas é isso, eu espero ter uma nova oportunidade aí Vai para ter. realmente conseguir finalizar, né? Se Deus quiser. Vai ter, mas tem uma coisa que eles não mostram, obviamente, só mostra você feliz e eu falo no final lá que ela tá tudo bem com ela. Mas daí como é que é esse procedimento lá? Eles levaram você direto para um hospital. Quanto tempo você ficou em tratamento com isso? Quer dizer, tá tratando até hoje? Acho que não, né? Já tá tudo resolvido, tá tudo bem hoje, né? Não, então eu fui direto pro hospital, saí Uhum, suja mesmo. Aí fiquei lá, tomei soro, medicação, fizeram os exames, viram que era uma úlcera gástrica. Tava um buracão uhum, desse tamanho assim, ó. uhum, Aí, à noite, eu fui pro hotel. Aí, lá no hotel, na África, fiquei fazendo mais um tratamento, uma alimentação diferente, à uhum. base de papinha, Imagina, não durante. dá para comer coisas, qualquer coisa, né? Não é E sair eu nem, comendo nem, nem, tudo. eu tava tão depressiva, tão triste, assim, que eu nem queria comer nada. Uhum, Então, eu fiquei mais 5 dias assim. Aí, quando eu comecei a ficar melhor, eles falaram: olha, já dá pra você ir, mas eu fiquei tomando remédio. E omeprazol também, que é o único que eu lembro o nome, mas tinha um outro remédio também. E aí eu tive que terminar, fazer o tratamento aqui no Brasil. sim, E aí depois de 2 meses eu fui fazer um outro exame para ver como que tava. Aí sim. já tinha mostrado que tava cicatrizando, só tava só a feridinha, depois eu fiz de novo e aí não tenho mais nada, tá zerado. Show. Próximo, Pronta Largados e pro Pelados, tá próximo. lá. Isso aí. Adriano, querido, você teve um encontro emocionante, né, com a sua rainha, não é? Só no finalzinho lá, mas foi super legal. Fiquei super feliz. Eu falei muito nela durante todo o desafio. Eu tava com duas leoas lá, né? Muito parceiras, guerreiras, apesar de alguns perrengues, contratempos que sempre tem, mas a gente cooperou muito, se ajudou muito, mas eu falava muito na rainha, falava muito na Andresa e às vezes as meninas ficavam, tipo, esse cara só fala nessa Andresa e tal. E aí, mas elas achavam muito bonito também, assim, a minha forma de lembrar dela, quando conseguia uma comida, eu falava, tomara que a rainha esteja comendo também. Sim. E aí aquele encontro realmente foi emocionante, foi muito legal, a gente estava esperando muito por esse momento. Encontrar ela ali, saber que ela ainda estava lá, que ela tinha aguentado, foi emocionante, cara. E depois ela assustou todo mundo, né? Porque daí ela deu uma desmaiadinha ali, que foi o Henrique correndo. Eu falei, caramba, pelo amor de Deus, gente, tá na reta final, pelo amor de Deus, não Aí aconteceu nada com ela. foi assim, tudo foi muito real mesmo, assim. É, eu tinha, ela saiu para fazer alguma coisa e depois ela não voltava mais. E a gente tava lá todo mundo deitado na sombra, assim, num calor infernal, assim, devia estar uns 45 graus. Nossa. E aí ela não volta. Aí depois eu vou pegar eu saio, me afasto do bando para pegar um espeto, que era passar o passarinho. E na hora que eu me viro assim pro lado, eu vejo ela deitada no meio do sol. Eu falo, não, tem alguma coisa errada, a Andresa no sol ali. E aí quando eu vou lá mexer com ela, ela tá apagada, cara. Aquilo Nossa, foi um susto gigante, assim. que tensão. Aí eu já gritei, chamei todo mundo, assim. E aí eu vi assim, o desespero na cara da produção também, sabe? Não só da Uhum. nossa, assim, mas a própria produção pensou mesmo, será que vai Claro, dar claro. errado, Como né? assim, E né? Como assim, assim?
ela tava apagada, assim, a gente procurou os pulsos, assim, e parecia que tava fraco, não sei se era a gente tava agoniado, assim, mas não achava, assim, o pulso, e aí a gente, cara, o pulso, ela tá sem pulso e tal, então deu um susto, assim, deu alguns minutos de pânico mesmo. Todo mundo correu para ajudar, chamar médico e tal. Não, no final vocês estavam assim, acabados, né? Deu pra ver que todo mundo, não tinha um aí que tava mais ou menos, era tudo Acho que nota. o pior de tudo foi os últimos dias. As noites eram muito frias e os dias muito quentes, cara. Então acho que foi essa variação de temperatura que acabou com a gente, porque a gente já estava muito magro. E mesmo que a gente comesse um pouco, porque no final a gente conseguiu comida, mas a gente já estava debilitado e os dias estavam muito mais extremos, assim, de temperatura. Né, Juliano? Sim, tava demais. O clima judiou demais da gente, tá? Era os extremos mesmo. De dia, pelo que a equipe falou no fim, chegava a 47, uma coisa assim, absurda mesmo. E de noite, 9 graus. Sim, e ainda vocês tiveram uma montanha para escalar no final ainda? Que foi, caraca, cara. Eles não ajudam também, pô. Ninho de mamba negra ainda. Cuidado que aí é ninho de mamba negra. Nossa senhora. Gente, a mamba negra, que eu já narro lá, vocês já sabem, né? Que é uma das mais venenosas do planeta. Sim. E esquece, gente. Picou, a coisa desanda. Acabou. Enfim, reza e acabou. Sei lá, não tem salvação. Foi emocionante estar lá em cima daquela montanha e ver o nosso carro chegando. Nossa, foi demais. Pena que a Thaís não estava junto, né? A gente queria estar os... Eu me lembro que eu falei assim... Tava torcendo daqui, viu? Porque o carro tava passando lá embaixo, a gente tava em cima da montanha. Eu falei, a gente tem que descer isso ainda. Eu imaginei. Eu falei, eles tiveram que descer, cara. Como é que Subimos vai pra descer! Não era só, né? Tipo, tem a dó. A gente pensou que ia chegar um helicóptero lá em cima, cara. Não, um carro lá embaixo, do outro lado da montanha. E eles não mostram, né? Aí a gente só mostra, aí corta, aparece o depoimento de cada um no final, obviamente falando, né, o quão foi representativo. Até antes de terminar, antes de a gente já ir meio que pro final, já queria falar só com o Juliano uma coisa, que houve um momento também de redenção, né, Juliano? Que é o que você falou também no começo lá, no sentido de que, pô, peguei pesado um pouco com eles no começo, isso foi muito emocionante também, queria parabenizá-lo, porque realmente foi muito bacana. E aí essa irmandade aí virou os 3 irmãos, como é que é? Os 3 malucos na África. E eu achei muito legal também, realmente mostra um pouco do lado pessoal, né, e a superação também, porque também tem essa questão de que mexe com todo mundo, gente. Fica sem comer, duvido você não ficar mal-humorado. E de repente tudo isso também, né, e ficar mal-humorado não é só ficar sem comer, é esse frio, esse calor que eles falaram. Gente, mexe com qualquer também, pessoa, é lógico. E aí, sabe, eu sou bem técnico, assim, quando eu faço as coisas eu quero fazer bem feito. O Adriano viu, a gente ficou lá no fim. Eu queria fazer a coisa bem feita porque eu sabia, eu faço uma análise muito técnica. Você tá tremendo à noite. Você passar uma noite inteira a 9 graus tremendo, você gastou 2.000 calorias. Claro, imagina, era pra você comer isso por dia, né? Se você caçar uma tartaruga, ela tem 1.000 calorias, então não compensa pegar a tartaruga, compensa fazer abrigo. Então eram essas contas que eu fazia na cabeça e que não entrava para mim. Eu falava, faz a conta, é simples. A gente não primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é parar de tremer à noite. Não pode tremer à noite. Sim. E as pessoas valorizam só o caçador, no caso, e não valorizam também a base, né? Que são esses, que é a água, o fogo e o abrigo, que é fundamental para manter a segurança da pessoa e do lugar, para que o caçador consiga caçar também. E os dois se complementam. Então tem um que é melhor que o outro e tal. Cada um vai ter uma função, mas todo mundo realmente complementa um do outro ali, né? E quem é sobrevivencialista vem dar os parabéns pra gente, né? Pra mim, pra Thaís, ver que a gente trabalhou pra caramba, e as meninas, tudo. Sim. E quem é o sobrevivencialista de sofá que só assiste Largados? Vocês só sabiam reclamar, não sei o que, vocês não sabem o trabalho que dá pegar a lenha. Exatamente, o pré-conhecimento, né, que é o que você está falando, né? Ou seja, gente, é assim que tem que ser, ou seja, se eu não garanto uma noite de sono boa, como é que depois eu vou estar com disposição? É uma coisa meio que simples, eu estou falando aqui uma das coisas, mas assim, é uma sequência de coisas que você tem, exatamente. Não imaginam nem o trabalho que dá esfriar a água para poder beber, assim, são vários detalhezinhos que... Pois é. Pegam demais.
Sim, sim, sim. Gente, teve até a tartaruga que fugiu. Eu tô dando risada aqui, mas eu falei, como é que conseguiram dar 3-0 para a tartaruga? Mas tudo bem, eu A tô gente brincando aqui, aprende. momento engraçado, mas a gente aprende, né? Mas eu quero ter uma nova oportunidade, porque. Mas assim, é legal mostrar isso, porque a gente comete erros e tá tudo bem, isso acontece. Hoje até que eu fiz um Reels pedindo orientações de como, né, fazer para, de repente, uma possibilidade de pegar animais, tartarugas a mais, como que eu consigo, de repente, prender sem que ela fuja. Então, já tenho várias possibilidades aí que eu quero colocar em prática numa próxima vez. Mas eles não foram os únicos, não. Na realidade, teve outros episódios que fugiu tartaruga. Eu já Estamos falando do assisti, pessoal americano, é isso, é, exatamente. E eu falava a mesma coisa, gente, como que deixaram uma tartaruga fugir? Por isso que a gente não pode cuspir pra cima, tá vendo? Sim, exatamente. Mas A foi um minha momento técnica bem é engraçado. comer tudo. Eu achei legal porque a produção ficou quieta, lógico, eles não podem intervir. Não Então pode. o câmera tá lá gravando, de repente a tartaruga, uma delas, né? Tô falando de uma É. delas. Tum, cai no chão, e aí o cara já foi esperto, já filmou, deu um close na tartaruga. Aí vocês andando atrás, nem aí. Fazendo as coisas. Exatamente, daqui a pouco passa do lado da tartaruga. E foi muito legal, porque aí também a edição foi muito divertida, porque aparece ela com a cabeça dentro, olhando só de longe, e quando a Thaís passa, ela tira a cabeça para fora e opa, agora eu posso ir. Ou seja, foi muito legal. Eu falei, cara, eu tenho que E se camufla parabenizar. muito com o ambiente também, né? Que ela parecia uma Exatamente. pedra. Então tem, a gente às vezes, o pessoal fala assim, mas como Exatamente. você não viu? Eu estava em outras funções lá na hora que eu nem Sim, prestei atenção. Você tá achando sim. que ela tá pendurada, amarrada e que não vai se soltar, né? É, lógico. Não, e depois ainda ela joga a terra em cima dela, né? Ou seja, aí Joga camufla então, não mesmo, sabia esquece. disso. Eu também não sabia, e isso mostra no programa. Eu dei muita risada com essa história. Muita. Muito Por bacana. isso chamam tartarugas ninjas. Agora faz todo sentido. Todo Esperto. faz sentido. É muito legal. Aí, vamos lá. Vamos, já sei, gente, já passou mais de uma hora. E a gente vai ficar aqui, tem assunto para mais 3 lives, né? Vamos lá, vocês falam no final a mensagem de vocês e depois. Peraí, tem um banquete, é isso? Fizeram uma mesa de comida com tudo que vocês possam. Mas aí vocês podem comer, tipo, sem dó? Isso não vai fazer mal também? Ou Faz mal. faz mal, né? Não, mas a gente come assim mesmo. É, pior. Essa vez eu Não, de passei forma. mal. A outra vez o Henrique passou mal na Colômbia e eu falei, ó, Henrique, vai com calma. E eu não fui com calma, eu fui com tudo e passei mal. Eu Não, fiquei com imagino. Na Argentina, retirado, pedindo um eno, assim, nossa, que ácido. na Argentina eu passei muito mal também. Fiquei querendo vomitar. Tem uma festa à noite e eu não aproveitei nada da festa. Aí eu falei, dessa vez eu não vou cometer o mesmo erro. Eu cometi o mesmo erro. Eu ia falar isso agora, você cometeu, né? Eu Eu comi imaginei. sem parar, até o estômago doer, até querer sair, assim. Eu imagino, porque a fome é tanta, gente. Mas assim, aí tem aqueles hambúrgueres, né? Aquela coisa assim, gente, também é coisa, né? O Não que mais ajuda você também. escuta Eu, lá? no primeiro, eu ficava muito preocupada, porque eu pensava, se eu comer demais, imagina como vai ser para sair isso, sendo que eu tava, né, há É muito tempo sem verdade, comer. é verdade. E Então eu aí? comi bem pouquinho, porque eu fiquei preocupada. Falei, vai que de repente acontece uma obstrução intestinal, sei lá, alguma coisa do tipo. Então eu tentei comer bem devagarzinho assim no primeiro, né? Mas é muito gostoso essa recompensa que tem no final, porque é uma vitória. Você tá tão feliz, aí tem a equipe toda vem te parabenizar e tem as coisinhas gostosas para você comer, para você beber. E depois vai falar com a família. É surreal, é uma emoção surreal que, né, eles que fizeram agora, finalizaram, podem também falar muito mais, que foram 2 vezes, eu não fui dessa vez, mas tudo bem. A gente sabe o quanto isso é gostoso também. Sim, e o reencontro com a família também deve ser uma emoção tremenda, né? Fala pra mim, né? Que saudade do caramba. Quer dizer, a gente vê, né? Vocês falando alguns momentos, é bem difícil para alguns participantes e tudo e tal, ter aquela emoção, mas reencontrar as famílias, os filhos e etc., os amigos, deve ser muito legal, né? É voltar para a vida normal, tomar um banho de verdade, comer, o conforto que a gente fala, a gente se adapta, né, ao Uhum, perrengue, mas o uhum. conforto é a melhor coisa que existe, não tem Agradece, nada. Você volta agradece o valorizando travesseiro. mais ainda. Agradece tudo, né? Agradece a geladeira, agradece o travesseiro, agradece o Tudo. chuveiro e por aí vai. O primeiro banho é macabro, não é não? Nossa. Nossa, delícia, a melhor coisa que tem. Sai aquele Mas caldo preto.
Eu ia falar agora. Vai ser macabro no sentido assim, que, meu, vai sair tudo de, Sim, de sim, sai uma dias. enxaca. E você toma banho, daí você passa a toalha fica suja, você vai tomar banho de novo, não sai de primeira, não. Eu tô imaginando. Caraca, E cara. uma curiosidade, eu não sei se acontece com os meninos, até quero saber agora. Pelo menos comigo e com as meninas, o cabelo da gente cai muito, mas de bolo assim. E Aham. nós voltamos todas com um problema de pele, como se fosse uma queimadura interna. Tem um nome que eu esqueci o nome agora, que é por ficar muito tempo próximo do fogo, porque a gente sentia frio à noite. Então é como se os nossos vasinhos e capilares estivessem queimados por dentro. E eu até coloquei umas imagens, todo mundo, meu Deus, ficou horrível. Mas aí demorou uns 6 meses e saiu, graças a Deus. Mas para Seis vocês verem meses. quanto tempo, quantas coisas também acontecem que depois a gente fica sofrendo, né? Aqui. A Andresa e acho que foi a Ananda, elas Hum. voltaram com os pés e tornozelos super inchados, assim. Uhum. Então, a gente sofre algumas alterações também físicas, né? Depois que as pessoas acham que, ah, não, passou, tu comeu e vida normal. Muita É, coisa sim, acontece imagino. aqui, né? Claro, sim. Perderam tudo isso de peso também, enfim. Tem que ter um acompanhamento também, não tem? Tem um nutricionista, alguém para poder ajudar também, ou alguma coisa assim nesse sentido. Sei lá, quando dá, né? Mas sei lá. Mais ou menos. Ah, tem que pôr no contrato isso aí que não veio, não. Não, mas que loucura, cara. Nossa, é surreal isso. Tem alguma coisa que vocês acham legal falar dessa temporada? Alguma coisa pessoal? Alguma coisa que vocês queiram lembrar que aconteceu e queiram falar? Fique à vontade. Ah, eu acho que foi uma experiência incrível, assim, a África, ela ensinou muito pra gente, eu acho que muito mais que Colômbia, ter aquele contato com os animais, porque tem várias imagens que não aparecem, mas todo dia de manhã a gente dentro do Boma ainda, vendo os animais chegando para beber água, assim, era muito incrível. O contato com a natureza te torna outra pessoa, assim, você volta com a natureza dentro de você mesmo, você aprende muito com ela. Bacana. O meu chat parou, não sei se o de vocês parou na última mensagem da O meu Andresa nem falando funcionou. O meu nem Ixi, é. funcionou. Eu não vi uma mensagem também. Pois é, não, eu ia abrir agora, se alguém quiser fazer uma pergunta, mas o meu também travou. Eu vi Então, várias, mas agora parou. Na última que parou foi é, na Andresa falando o nadar, meu, nadar e morrer na praia. Foi isso que eu pensei na hora de voltar. eu Na só hora que tô vendo aqui, deixa eu ver aqui, alguém falou, guerreiros ao extremo, aplaudindo. teve várias perguntas sobre o incêndio no Boma. Ah, é? Então tá bom. Então, já que você já viu isso aí, me fala sobre o incêndio do... Gente, foi macabro, gente. Foi macabro. Perigoso. Então, Fala aí. assim, eu era o que menos dormia. Uhum. As meninas dormiam um pouco mais. A Marina dorme muito bem. É um talento incrível dela. Mais um talento, né? Incrível, além do talento de pesca dela. Então, ela... E aí, nesse dia que eu consegui dormir um pouquinho, a Raíssa me acorda gritando assim, Adriano, Adriano, tá pegando fogo, assim. E o fogo tava muito perto de mim, assim. E em 3 segundos, o fogo tava, assim, 10 metros de altura, pegando toda a palha Jesus. do abrigo e queimando lá no topo da árvore, assim. Então, a gente saiu, assim, de dentro desesperado, correndo muito rápido. E aí teve aquele evento lá com a Marina e a Raíssa que acabou tendo as tretas depois. Uhum. Mas a gente foi um susto gigante, assim, cara, gigante. Imagina. E aí, Você tá dormindo desse jeito e de repente... Porque sorte, tava tudo seco, não é isso? Isso é tava muito muito evidente. seco e o vento tava muito Exatamente, aí forte. A gente pega tinha, mesmo. a gente tinha uma fogueira na entrada do nosso abrigo, que era para ir meio que aquecendo o vento que entrava, e uma lá no fundo para aquecer mais dentro do nosso abrigo, né? E aí a fogueira do fundo, o vento levou alguma faísca, alguma fagulha para a parede, assim, e a parede estava muito seca. E aí foi segundos, assim, o fogo tomou uma proporção incontrolável. Aí eu já corri para um lado, a Raíssa correu para o outro, a gente separou as palhas que ainda não estavam queimando, aí acabou o combustível, ele apagou, né? Ele apagou sozinho. Porque a gente só separou as palhas que ainda faltava queimar e aí já acalmou. Mas o susto foi gigante, assim, a Marina queimada, no meio da noite, a gente chamando o médico, no meio da noite, preso dentro do Imagino. bomba, fumaça, fagulhas. Isso Tem que tudo. reconstruir grande parte do abrigo Cara, e e por aí aquela vai. noite, assim, o coração acelerado, a gente, caramba, e agora? O que vai ser o resto dessa noite, né? Aí o Sim. médico fez o atendimento da Marina e depois foi embora, voltamos à nossa escuridão. Uhum.
E agora, o que é que a gente faz? Aí começa as tretas das meninas e eu digo, não. Aí eu pensei mais uma vez no público, né? Nos meus fãs, nos nossos fãs. Falei, não, a galera vai ter que ver isso de perto. Aí peguei a câmera e comecei a filmar as duas. Olha, ele gosta de provocar, né? Ele gosta. Opa, peraí, opa, tá acontecendo uma novela aqui, deixa eu filmar. Então, tava acontecendo uma coisa extraordinária, e aí as câmeras à noite, às vezes elas não estão bem posicionadas, não tem ninguém para dizer, para focar e tal, né? Elas estão lá paradas e tal. E eu pensei, se essa câmera não estiver pegando bem, se ela parou com fogo, né? Tu vai perder essa cena. E aí, quando eu tava filmando assim, aí teve uma hora que a Raíssa viu eu filmando, ela falou, para de filmar! Já descobri uma nova Eu ia função falar pra isso você. agora. Ela tá aqui no chat, eu já vi um kkk de longe aqui, ou seja, tomara que tenha. Não, tomara não. As lógicas já resolveram, a coisa foi aquela tensão mesmo. Eu imagino que foi na cabeça das duas, não foi culpa de ninguém, essa coisa de desespero. Ela se queimar, mexeu com todo mundo também. Foi uma tensão psicológica, obviamente. Imagina. É só tentar se colocar no lugar de você acordar com aquele 2 metros de chama e tipo, né, é óbvio que, né, infelizmente, tá, ela se queimou, acabou se queimando, ainda bem que não foi muito, mas teve que ser tratada na hora, né, eles chamaram os médicos e tudo, e que ela continuou nos desafios, e depois isso também não atrapalhou e também não virou uma infecção que poderia acontecer, né. Mas na hora vem tudo isso na cabeça, né, essas possibilidades, não, você pensa, será se eu vou sair por causa disso? E a gente não queria perder ninguém da nossa tribo, né? Então, tem esse cuidado que tem um com o outro, vê alguém se queimando, se machucando, já começa a pensar, tomara que não dê errado, tomara que ela não vá embora. E aí, velho, Fernando, mas antes de, só pra... Pode falar. Abrindo vontade, a nossa live ninguém terminou, não, estamos falando aqui. Abrindo um parênteses sobre esse assunto aí, a gente fica imitando você muito lá, cara. Ah, é? A gente fica falando agora que eu saber. A gente fica narrando como vai ser, o que vai ser passado, assim, tipo, 10 brasileiros na África do Sul, aí fala do incêndio, um incêndio no bom, aí a gente fica dizendo coisas na hora que você falou isso, eu já estou imaginando você filmando, dando risada, né, da treta, porque você ficou bem claro que você gostou, exatamente, ele falando assim, Marina... fica puta da vida com Raíza e tal. Ele deve ter narrado isso aí na hora ali, pô. Dentro da minha cabeça, na rede. Exatamente, pô. Ó, tá dando gargalhadas aqui as meninas, olha lá. Foi muito louco, cara. Isso. Grava depois. Você tinha que gravar isso aí, ó. O narrador fala desse jeito aí, pronto. Mas muito obrigado pela homenagem, tá? A gente gravamos muitas narrando como seria, como você ia falar. Várias vezes. A Raíssa mesmo era a que mais fazia isso. A Raíssa gosta de fazer isso. Raíssa, eu quero saber, tá? Por favor, manda um áudio para mim depois no particular, tá bom? Vamos dar risada. E aí, mas alguém quer falar mais alguma coisa, de algum momento específico? Manda isso. Gostaram da live? Nossa, animal, bom demais. Falar um pouquinho, né, disso aí, relembrar um pouco. Com você. Imagina, é uma honra e um prazer. E vamos ver se a gente faz mais, vamos colocar outros participantes. Eu sei que tem gente que só tá no chat aí, pelo amor de Deus. Tem alguém aí no chat, olha, agora deu uma andadinha aqui. Tem alguém que tenha mais alguma pergunta? Eu vi uma pergunta rápida, que foi assim, e eu já vou falar aqui a ASP final de cada um, que eu falei só a do início. Então vamos lá. O Juliano perdeu 15 quilos e ficou com 9,0. O Henrique perdeu 14 quilos, 7,9. Marina perdeu 7 quilos, ficou com 7,4. O Renê perdeu 16 quilos, ficou com 9,3. A Nanda, 14 quilos. Gente, tudo perdeu muito quilo mesmo. Ficou com 7,9 a Nanda. O Richards perdeu 14, ficou com 8,9. O Adriano, 11 quilos, que foi registrado, 9,2. Raíza, 10 quilos, 7,2. E a Andresa, 9 quilos, 8,1. É isso? Isso ASP final. Mas aí da Thaís eu já tinha falado, né, Thaís, quando você perdeu ou não? Não, você falou sua no ASP início. final, sua ASP final foi 7,6. Ela baixou porque, né, porque infelizmente teve que sair, exatamente. E tem gente que perguntou assim, o que vocês acharam dessa coisa da ASP? Foi legal? Equivale? Eu sei que eu juro, eu como locutor, às vezes eu fico falando, eu sei, né, das ASPs da galera, e eu falo, caramba, cara.
Só O cara, isso. o cara ralou pra caramba lá, só subiu 0,2, sacanagem. Então eu também torço por vocês, né? Mas eu, enfim, é o que Mas chega. se você for ver, o Brasil, as ACP são muito boas, porque em dois programas já está acima de 9. No americano, eles, para chegarem acima de 9, tem gente que teve que participar 4, 5, 6 Cinco vezes, vezes. 6 vezes, exatamente, tem razão. E tem gente que participou 6 vezes e não passou dos 8. Então, assim, a gente está de É parabéns. verdade. É verdade. Vocês estão de parabéns mesmo. Brasileiro é foda, gente. O É, pessoal é até foda. É, exatamente. A gente ouviu muito essa frase lá, né? gente. A gente ouviu Muito muito essa legal. frase. O brasileiro é muito maluco, o brasileiro é foda, brasileiro é brasileiro, né? É Brasileiro. isso. E se for ver, nenhum brasileiro desistiu, né? Eu saí por uma causa É médica, verdade. mas assim, a gente até sempre falava, se for participar, brasileiro não desiste nunca, não é para desistir. Então, seria legal se todo mundo tivesse finalizado, mas foi o que deu para fazer, né? Que era para ser. E eu acho assim, uma mensagem final que eu gostaria de falar é que às vezes a gente, é o famoso Deus escreve certo por linhas tortas, né? Eu acho que tudo realmente vem por algum motivo. Porque eu ficava me questionando por que só eu fiquei doente, por que comigo e não sei o que, não sei o que lá. E aí foi um ano muito conturbado para mim, né? No caso da minha família, porque meu pai teve alguns AVCs. Depois do programa, eu estava sonhando lá com ele, e aí nós descobrimos que ele estava com câncer. E aí ele faleceu no meio do ano passado, né? Sinto Então, muito por assim, isso. eu sinto, eu acho que assim, eu tenho uma conexão muito grande com a natureza, eu acho que veio para me mostrar o quanto a dor, o sofrimento é grande, sabe assim? Foi a primeira vez que eu realmente sofri, né, naquele momento, assim, porque era uma coisa que eu queria muito. Nunca tinha sentido uma dor tão grande, nem por nada, assim, na minha vida. E aí eu entendi o real sofrimento que eu ia sentir. Então, talvez venha para me preparar para uma dor de verdade, né, que foi perder meu pai, que não tem nem comparação. Não. Mas, assim, para entender, assim, de dimensão, sabe, assim, eu acho que para mim me veio como essa mensagem. Para me fortalecer, porque você vai precisar ser forte, que vai vir uma pancada aí forte para você mais pra frente. Sem E dúvida. é isso. Sinto muito por isso, que Deus esteja no seu coraçãozinho aí para te acalmar, obviamente, mas é só o tempo Poxa. mesmo para poder lidar com essa coisa e uma perda tão grande, né? Sinto muito mesmo. Mas eu acho que os Mas realmente, desafios também ajudam a gente a se fortalecer. sim, Porque eu fico sim, sempre fui feliz. muito ligada com meu pai, e eu sempre falava, nossa, no dia que ele falecer, eu não vou dar conta. Uhum. Engraçado que eu acho que eu consegui reagir muito bem, né, pelo tempo que faz. Mas assim, ao mesmo tempo, eu também conversava muito com ele sobre isso, né, como ele estava doente. Então, foi isso. Acho que a gente vai se fortalecendo a cada desafio, a cada Sim, sofrimento. E muitas pessoas perguntam, nossa, mas para que fazer isso e tal? Para mim, eu sinto um orgulho de fazer parte desse bando de loucos aí que gosta de fazer coisas que pouquíssimas pessoas no mundo fariam. E é isso, é uma força que a gente cria mentalmente e até fisicamente também. claro. Se você é uma guerreira, tá? Então eu como fã e como narrador também posso dizer isso aí, você é uma guerreira, um exemplo para Obrigada. muita gente, parabéns Obrigada. por todas essas palavras e também pela superação pessoal e também profissional, vou chamar assim, que é a questão de participar desse jeito que você participa e fazer tudo que você já fez. Com certeza virão novos episódios, com certeza Amém. virão novas oportunidades, tanto com Largados e Pelados quanto o seu programa, de repente, não sei, quem sabe faz nova temporada aí, tomara que É, sim, né? Deus quiser. E Exatamente. assistam, pessoal. Não só a Pois é. nossa tribo, também como os outros programas, né? Todos os programas podem ajudar vocês se realmente passarem por uma situação real, como aconteceu aí, com várias pessoas. Então, assistam. Tudo pode te ajudar de alguma maneira. Não é só um programa nu que as pessoas ficam lá querendo se provar, não. Então, dá para aprender muita coisa com a gente. Exatamente, exatamente. Adriano, quer falar alguma coisa? Ah, falar um pouco da minha experiência lá, né, de crescimento físico, espiritual. A África, ela trouxe muitas lições, assim, sabe, de força, de resiliência, de intimidade com a natureza. E uma coisa engraçada que aconteceu lá é que a Marina não, mas eu e a Raíssa sempre falávamos, a gente vai aposentar depois dessa, não venho mais. A Também dor e o falavam isso. sofrimento fazia com que a gente tivesse
plena certeza. Na verdade, eu falei isso nos 2 desafios. No meu primeiro desafio na Argentina, eu falei, assim que isso acabar, eu vou falar para todas as pessoas que me conhecem, meus amigos, familiares, que não deixem eu tentar mais isso. Se eu tentar de novo, eles me amarrem. Eu também. Aí passa E uma semana, muda de ideia, não é isso? passou uma semana, eu já estava pronto, eu falava, Quero ir liguei de novo. para a produção e falei, olha, se tiver mais algum trabalho, me avisa que eu estou pronto. Ele falou, cara, você tá louco, você precisa descansar, vai descansar. E na África, de novo, eu falei, cara, esse é o último, vou aposentar, não venho mais. E Uma semana depois. na É entrevista, assim mesmo. na entrevista final, a produtora perguntou, e aí, Adriano, você participaria de outro? Eu falei, acho que não, eu estou muito cansado agora para responder, mas acho que não. Ela falou, você está falando a mesma coisa que você falou na Argentina. Eu já sei que você vai querer de novo. E uma Ela já semana sabe. depois eu disse, tomara que venha um maior, eu quero 40 dias agora. Ó, ó, não é para, não Não é para, sei, a são gente para fica poucos. maluco. Não sei se é. Eu não sei Ficou o que viciado. acontece lá, mas depois que a gente passa, a gente quer de novo, eu não sei porquê. É viciante o negócio. É É um perrengue. masoquismo isso, eu acho. Não sei. Só sei que eu tô contando os dias pro próximo. Todo dia eu olho Ó, meu e-mail, ver se tem um convite novo. eu tô torcendo, tá? Eu tô torcendo por isso também. Você vai ser o primeiro a saber, né? Então, mas eu não posso falar nada Provavelmente. para ninguém, né? Eu tenho que ficar guardando aqui e tal, não A sei o que, gente. né? É. Mas não, na realidade vocês sabem antes, sabe por quê? Porque vocês já, normalmente eu recebo quando está sendo já, e começou as edições, daí ele vem para mim. Porque no caso do Largados e Pelados Brasil, eu sou a voz original. Quer dizer, se tiver narrador, de outro narrador, vai ter que fazer em cima da minha, porque eu fui a primeira. Então, nesse caso, eu estou fazendo a locução junto mesmo, quase que meio em tempo real com a edição. Enquanto está sendo a Warner Discovery, está aprovando os programas, tanto é que vem muito mudança também. Às vezes eu narro determinada frase e que, não, a gente assistiu e achou melhor trocar isso aqui por isso, etc, etc. Então, como é meio que em tempo real, vai acontecendo e tem muita refação também. Então, na verdade, vocês já fizeram, vocês já participaram, vocês já passaram o perrengue. E também vocês não podem falar nada para ninguém que eu sei. Ou seja, que loucura que é não poder falar para ninguém, não é isso? Isso é maluco. Também já vira uma pergunta nova aqui agora. É loucura, não é? Vocês não podem falar nada para ninguém. Não pode. É a Tem um tensão, é contrato, um ano de tensão, né? um contrato de confidencialidade, não dá. E não É pode, só, exatamente. só quem sabe mesmo é a pessoa que convive com a gente, né? Uhum. Mas que dá vontade de contar pra alguém, nossa, como dá. A língua Imagina. fica coçando. Inclusive, quando vai lançar, e daí é outra questão também, ou seja, primeiro tem essa edição que eu acabei de falar, beleza, aprovado os episódios, e daí o Discovery, lógico que vai ver exatamente onde na grade pode ser importante. Então, mesmo que esteja finalizado o episódio, pode ser que passe 3 meses depois. E aí aquela loucura, e quando que vai acontecer esse lançamento? E aí eu não sei, porque não vem para mim também, eu fico sabendo como qualquer fã de Largados e Pelados. E aí, assim, eu já gravo as chamadas às vezes. Então, Largados e Pelados ao vivo, primeira temporada. Tanto 14 de setembro na HBO Max. Ou então 14 de setembro no Discovery. Eu gravo essas chamadas e normalmente não são feitas por mim, mas esse ano foi, por exemplo. E aí eu gravo as chamadas e também só aí quando eu falo a data exata que eu tenho certeza. Só que daí vocês também já receberam material, já receberam o teaser, já receberam o trailerzinho ali falando da temporada, e aí todo mundo recebe junto. Mas meses, isso eu tô contando curiosidade para quem está assistindo, meses sem poder falar nada. Nada. O que eu posso dizer é aquilo que eu disse antes. Graças a Deus terão novas temporadas e aí é só isso que eu posso dizer. Fiquem felizes, que venham muitas ainda pela frente. Juliana, você não falou, Juliana. O que você quer falar aí para dar um tchau para a galera? Quer falar alguma coisa? Eu comentei, né, do grande ensinamento de estar na natureza. Eu tinha comentado já. Peraí, que eu acho que eu tinha... meu microfone voltou? Vocês estão ouvindo bem? Tá. Então tá bom. Não, que eu tinha comentado antes, né, que foi um grande ensinamento com a natureza. Acho que já tinha comentado. Legal.
Não, show de bola. Gente, que gratidão que ter vocês, que papo legal, falar sobre Prazer, mais tá? coisas. Obrigado Obrigada, por, uma honra, viu? Participar. obrigado Obrigado, colegas também aí. obrigado Obrigado, por vocês três Fernando. terem participado aí. Eu acho que tem oportunidade de fazer com os outros, né? De repente, 3 outros querem fazer com você, se você estiver aberto. Com certeza tô, é isso que eu ia falar. Então, atenção, vamos marcar aí nos bastidores. A gente já tem um pouco o contato da galera aí, obviamente. Acho que eu não tô no WhatsApp do grupo do Largados e Pelados, mas eu tenho contato de muita gente aí. E também Isso. podem me mandar o direct, a gente vai acertando aí para poder falar. Assim como eu falei com esses 3 maravilhosos aqui, falar com mais 3, e são 9 participantes. Não, são 10 participantes. 10 participantes então dá para fazer uma coisa bem bacana. Eu queria muito que tivesse quadradinhos aqui, tivesse os 10 aqui para cada um Sim, falar então. um pouco, mas infelizmente até pesquisei, falei, será que Não, E você para poder travou? entrar, né? Pô, travou, voltou? Voltou? Voltou. Então, eu falei assim, poxa, até pesquisei, será que o Instagram atualizou e pode entrar mais pessoas? Mas eu falei, não, não pode, fiquei triste com isso. Mas foi bom, ótimo. Obrigadão aí, Foi pessoal. ótimo. Imagina, eu que agradeço. Gente que está aí no chat, gratidão pelo carinho de vocês, gratidão pelos fãs, gratidão para os Eu fiquei fãs sem novos. chat, uma pena, mas deu certo a é, live. o meu só Deu funcionou o chat um pouquinho, depois travou. Então, assim, uma pena não ter visto todo mundo. Eu fico aqui lendo, adoro ficar respondendo, mas Não deu obrigado muito. por terem assistido, por ter mandado mensagem, todo Sim. mundo aí que Agora a deu. gente. Mas a gente pode fazer o seguinte: eu vou salvar essa live, obviamente, aí a gente já propaganda, né? Já faz o negócio. Isso, Gente, quem não assistiu, assiste aí, por favor, e daí a galera assiste e sabe essas isso. histórias e admira vocês mais ainda. Então, gente, esses Inclusive, malucos de Largados e Valeu. Pelados Brasil, muito obrigado, Juliana, Adriana, Thaís. sim, Obrigado todo mundo que está aí no chat mais uma vez. É como fala um cara que eu pareço, muitas graças, tá bom? Somos La Resistência. E a gente vai conversando então. Boa noite para quem está aí. E assistam Largados e Pelados, a Tribo Brasil, primeira temporada no Discovery e também na HBO Max. Beijo, beijo. Valeu. Beijo, obrigada a todo mundo. Tchau. obrigado, pessoal. E aí, quem botou mensagem aí no chat, não deu pra gente assistir, põe em comentários lá, quando a gente gravar a a gente live, você responde põe nos comentários que a comentários. gente responde. Boa. Né, cara? Ótimo. Vou fazer collab, tá bom? Boa. Tá bom. Combinado. Tchau, pessoal. Beijo. Beijo pra todos, ótima noite. Tchau. Obrigado, Fernando. Boa Tchau, noite, tchau. boa noite. Tchau. Adriano, Thaís, até mais. Tchau, É. tchau.